Sons of the comes and moving faster. Sem surpresa, para quem me possa conhecer, a primeira coisa que eu vou fazer hoje é uma sondagem, ok? É uma doença, não há nada a fazer. É uma sondagem só com uma pergunta, é aquela pergunta que podem ver ali atrás, é uma pergunta que nós temos feito em vários inquéritos nos últimos tempos, é uma pergunta muito simples, é qual é a primeira coisa que vos vem à cabeça quando pensam em inteligência artificial? Eu vou-vos mostrar qual é a resposta que os portugueses têm dado. Pensem nisso, não pensem muito, é a primeira coisa que vem à cabeça. Vou-vos mostrar as duas principais respostas que nós apanhamos nestes inquéritos. A primeira é esta, é o ChatGPT. Ou o ChatGPT, ou enfim, um chatbot, o Copilot, é a primeira coisa que as pessoas falam. Eu queria pedir, pusessem a mão no ar as pessoas que a primeira coisa em que pensam é uma coisa deste género. Vocês não são muito representativos da população, estou a ver. E também já ouviram falar de IA hoje e isso influencia um pouco. De facto, é natural que esta resposta apareça muito. Eu não sei se vocês têm noção disto, mas na história da humanidade, a IA generativa é a tecnologia que foi mais rapidamente adotada, mais rapidamente que o computador, mais rapidamente que a internet, e portanto é natural que muita gente mencione esta IA generativa ou estes produtos como a primeira coisa que lhes ocorre quando pensam em IA. A segunda coisa em que as pessoas pensam é um bocadinho mais difícil de concretizar, não é bem uma palavra, não é uma marca, mas é um conceito que nos aparece expresso de várias maneiras. E é a ideia da automação, mas muito em particular a ideia de que há certas profissões, e talvez profissões como as nossas, respondem as pessoas, que venham a ser substituídas por máquinas. E, enfim, é uma ideia que não é destituída de sentido se nós pensarmos que esta imagem foi, obviamente, feita por IA. E, portanto, a profissão, por exemplo, de figurante em banco de imagens não é uma profissão com grande futuro. Eu estou a brincar, mas isto também não tem muita graça, se virmos de outro ponto de vista. Bem, eu não venho falar nem de uma coisa, nem de chatbots, nem de outra, nem da substituição do trabalho pelas máquinas. Venho falar de uma terceira coisa que acho muito importante, mas que nunca aparece nas respostas aos nossos inquéritos. E que é a utilização da IA pelos governos. Aquela imagem que vocês veem ali atrás é de uma base de dados da União Europeia que faz uma espécie de recolha do número de aplicações de IA que são utilizadas pelos governos da União Europeia. E reparem, isto são uma base de dados com declaração voluntária. Há muito mais aplicações. Estas são as que são conhecidas. São aplicações que, portanto, é o que sabemos, não sabemos mais do que isto. São aplicações em temas como a saúde, como a defesa, como a segurança social, os impostos, a segurança, a ordem pública. Eu não posso falar de todas, obviamente, nem de poucas, vou só falar de uma. Este é um site de uma unidade do Ministério das Finanças da Áustria que tem um sistema, um algoritmo que usa toda a informação dos contribuintes austríacos, não só do seu rendimento, mas de todas as relações económicas que estabelecem, para prever quem é que tem maior probabilidade de enganar o fisco. E, portanto, escolhe essas pessoas para inspeções. Eu uma vez falei disto a uns colegas austríacos, que estavam, enfim, havia várias nacionalidades, mas alguns eram austríacos, e perguntei porque é que nos sites em alemão do Ministério das Finanças isto aparecia sempre em inglês. Eles disseram, é para as pessoas não perceberem bem o que isto está a fazer. Okay? E, portanto, eu acho que é uma explicação plausível. Ora bem, isto está a acontecer, falando muito a sério, está a acontecer em todo o mundo, está a acontecer na Europa, e está a acontecer em grande medida porque, de facto, os governos procuram maneiras de aumentar a eficiência do Estado, simplificar processos, tudo isto faz muito sentido. É apresentado como uma boa notícia, temos agora algo, enfim, um bocadinho mágico, que vai resolver os problemas todos de ineficiência do Estado e, portanto, modernizar a administração pública. Isso é verdade em toda a Europa e é verdade, como podem ver ali atrás, em Portugal.
E aquilo que nós estamos a fazer é alguma investigação. As pessoas não pensam nisto, como eu já vos disse, mas o que é que acontece quando as confrontamos com este mundo novo? O que é que acontece quando damos exemplos, quando apresentamos cenários, quando apresentamos até casos reais nos próprios países ou noutros países? Eu queria falar-vos alguns dos resultados que nós temos. A primeira coisa que aparece é que, na verdade, quando dizemos em abstrato, se as pessoas acham uma boa ideia usar a IA para aumentar a eficiência, poupar custos, simplificar processos, 90% das pessoas está de acordo. Mas quando nós começamos a falar de casos concretos, decisões concretas, com impacto na vida delas, a coisa muda completamente. E o que aparece é esta ideia, é um termo muito comum nesta literatura, a aversão algorítmica. Eu quero dar-vos um exemplo. Isto é um estudo feito no Reino Unido, em que foram confrontando pessoas com a possibilidade de a IA tomar decisões sobre matérias como o trânsito, a educação, a nível local. Uma série de decisões, de medidas que fossem tomadas a nível do poder local. E os resultados são muito fáceis de descrever. O peso que as pessoas querem dar à IA nestas decisões é ínfimo, em comparação com o peso que dão especialistas, com o peso que dão aos cidadãos e até aos políticos, que assim, em toda a Europa toda a gente detesta políticos, mas querem ainda menos que a IA tenha um peso decisivo nas decisões. E quando lhes perguntamos, ou quando estes investigadores lhes perguntaram se admitiam a hipótese de a decisão ser tomada unicamente por IA, a rejeição foi total. Ninguém quer que isto aconteça. Este estudo é apenas um exemplo, este resultado é repetido muitas vezes. Perante decisões concretas que afetam as pessoas têm resistência, têm uma aversão à máquina de tomar decisões, independentemente se essa decisão os pode beneficiar ou não. A segunda ideia que aparece é uma ideia é um desejo de transparência. E é importante nós pensarmos o que é que transparência quer dizer aqui. Geralmente, as pessoas da engenharia informática, e muito bem, quando pensam em transparência, pensam, não, transparência em IA é dar acesso ao código, ou facultar manuais. Mas quando as pessoas pensam em transparência, não é nisso que elas estão a pensar. Dou-vos um exemplo de um outro estudo feito na Holanda, com 2 casos concretos, reais, de utilização de IA, e em que se fez variar estas coisas. Porque é que as pessoas dão importância? Dão importância a que seja divulgado o código, a que haja manuais técnicos, ou será que transparência para as pessoas é compreenderem porque é que uma determinada decisão é tomada? E, obviamente, é a segunda, não é? É este aspecto que é decisivo. Quando as pessoas não compreendem, quando não têm uma explicação porque é que uma decisão é tomada, tendem a rejeitar o sistema ou a dar-lhe menos apoio. E isto é um desafio enorme, porque, como qualquer especialista, que eu não sou, de engenharia informática vos dirá, um informático que desenhou o sistema consegue explicar que parâmetros entraram, como é que o sistema foi desenhado, mas se perguntarem porquê é que esta decisão concreta foi tomada, ninguém consegue explicar. Porque o sistema é tão complexo, lida com tanta informação, com tantos parâmetros, que não se consegue explicar decisões concretas. E isto vai ser um desafio enorme para as empresas, mas também para o Estado, como é que o Estado automatiza processos sem conseguir depois explicar porque é que uma determinada decisão foi tomada, mesmo que essa decisão tome em conta imensa informação e seja uma decisão até eventualmente mais imparcial e mais eficaz de uma decisão feita por humanos. A terceira ideia que aparece é esta de justiça e imparcialidade. Isto aparece muito nos estudos. Aliás, há 2 apresentações atrás, vocês ouviram falar já um pouco disto. Esta imagem que vocês veem é de uma manifestação na rua, em Amsterdão. É uma manifestação contra um sistema, contra um algoritmo que foi utilizado pela Segurança Social nos Países Baixos para tentar detectar fraudes à Segurança Social e emitir multas e pedidos de restituição. Este sistema apurou-se depois cerca de 30 mil erros, mas os erros acontecem, não é? Os humanos também cometem erros. Mas estes erros eram especiais. Quando eles foram analisar, perceberam que dentro das pessoas que recebiam benefícios sociais, aqueles que sofreram mais com estes pedidos erradamente eram pessoas de mais baixos rendimentos e de minorias étnicas.
No fundo, estes sistemas são alimentados com dados do mundo real, são treinados com dados do mundo real. E o mundo real não é nem justo, nem imparcial. E se não houver muito cuidado, os resultados vão refletir esse problema. Este sistema deu origem, bem, uma coisa tão simples como caiu um primeiro-ministro na Holanda, caiu um governo por causa deste escândalo. Houve uma série de televisão, já agora, que eu nunca vi, mas estou curiosa de ver essa série. Um último exemplo de um estudo feito nos Estados Unidos, onde precisamente se lidam com estas coisas. As pessoas também foram colocadas precisamente perante um sistema que lidava com fraudes em segurança social não, eu acho que neste caso é proteção de menores. Mas no fundo é um tema parecido, social. E a outra aplicação também real é liberdade condicional. Não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos a decisão sobre se um prisioneiro tem ou não liberdade condicional, obviamente é assinada por um juiz, mas é tomada por um sistema informático. Invariavelmente, em quase todos os estados dos Estados Unidos. E, portanto, o que é que aconteceu neste estudo? Eles perceberam que havia 3 coisas que faziam com que as pessoas perdessem confiança no sistema. A primeira, já falámos dela, é se é um humano ou uma máquina. A segunda, que fazia perder ainda mais confiança, era a falta de transparência. E a terceira era a percepção de que o sistema tinha práticas discriminatórias, ou seja, que estava enviesado contra determinados grupos de pessoas. O que é que nós podemos fazer nesta situação em que cada vez mais a governação, em vez de ser feita apenas por humanos, é feita cada vez mais com a ajuda, e, em alguns casos, apenas por máquinas? Bem, podemos ter consciência dos nossos direitos. O RGPD proíbe que sejam tomadas decisões que usam os nossos dados completamente automatizadas, a não ser que nós sejamos capazes de dar o nosso consentimento para que isso aconteça. Portanto, vocês, a próxima vez que enviarem consentimento em formulários das finanças, tenham atenção àquilo a que estão a consentir. Mas isto, na verdade, está na lei e é a lei que se aplica em Portugal. A Comissão Nacional de Proteção de Dados tem como função, precisamente, dar informação sobre decisões concretas. Imaginem que vos recusam um determinado seguro, ou que estabelecem o seguro a um determinado valor. Essa decisão pode ter sido tomada exclusivamente por uma máquina. Vocês têm o direito de saber se foi assim ou não. E podem queixar-se se for assim. E da mesma maneira, o Regulamento de Inteligência Artificial na Europa prevê que as entidades reguladoras, como a ERC, como a ANACOM, por aí fora, sejam também possíveis autoridades para receber as vossas queixas. O ponto, se posso deixar uma ideia, é uma ideia que tem a ver com uma notícia que saiu no domingo passado, portanto há muito poucos dias. O governo português quer transformar o Estado português num agentic state, quer as decisões a serem tomadas automaticamente por máquinas, aquelas que for possível fazê-lo. Obviamente que isto faz, ao mesmo tempo, muito sentido. Há muitas decisões que podem ser tomadas de forma mais eficaz, mais rapidamente, simplificando processos, simplificando a relação das pessoas com o Estado, mas nós já sabemos que as pessoas não querem só eficiência. As pessoas querem os seus direitos protegidos. Ou, para, de alguma maneira, estar mais próximo do tema da conferência, não querem só benefícios materiais, preocupam-se com coisas imateriais. Justiça, imparcialidade e transparência. Por isso, a mensagem que eu queria deixar: os governos podem automatizar as suas decisões, mas não podem automatizar o nosso consentimento. Estejam atentos, sejam críticos, não automatizem o vosso consentimento. Obrigado. Sounds like the times are moving faster.